Imagine uma família que, em seu auge, chegou a acumular uma fortuna estimada em US$ 1 trilhão. A história dos Rockefeller, mais especificamente de John D. Rockefeller, é um exemplo impressionante de uma ascensão que começou em 1839, em uma cidadezinha de Nova York chamada Richmond. Nascido em um lar humilde, John foi moldado por duas figuras que influenciariam profundamente sua vida. Seu pai, um homem misterioso que alegava ser um fitoterapeuta e vendia remédios duvidosos, e sua mãe, uma mulher profundamente religiosa que se dedicava a manter a família unida. Desde cedo, John aprendeu lições valiosas com ambos. Seu pai, embora muitas vezes ausente, incutiu uma certa esperteza nos negócios, enquanto sua mãe lhe ensinou a importância da fé, da disciplina e do trabalho árduo. Mesmo com essas influências, a vida para os Rockefeller não era fácil. A família era grande, John tinha 5 irmãos e enfrentava dificuldades financeiras. Isso fez com que John começasse a trabalhar desde cedo. Ele vendia doces, criava perus e até fazia pequenos trabalhos para vizinhos, sempre com o objetivo de ajudar em casa. Com o tempo, a situação começou a melhorar, especialmente após a mudança da família para Cleveland, Ohio, em busca de melhores condições de vida. Foi lá que, aos 16 anos, John conseguiu seu primeiro emprego como assistente de contador em uma empresa de comércio. Essa oportunidade marcou o início de sua jornada no mundo dos negócios, onde ele rapidamente demonstrou uma habilidade única com números e uma visão aguçada para as finanças. Depois que aquela primeira oportunidade surgiu, parecia que nenhuma porta mais se fechava para John D. Rockefeller. Não era apenas sorte, ele tinha talento. Rapidamente, ele começou a se destacar na empresa onde trabalhava. Em poucos meses, foi promovido a responsável pelo caixa e, logo, assumiu o cargo de contador. Rockefeller ficou lá por 4 anos, tempo suficiente para acumular experiência e, mais importante, economizar dinheiro. Com esse montante guardado, ele decidiu dar um passo ousado e fundar sua própria empresa ao lado de um sócio. Juntos, criaram uma firma mercantil comissionada, que negociava grãos, carne e feno. E, no final do primeiro ano, o negócio já havia faturado $450 mil. Uma quantia impressionante, especialmente se comparada aos primeiros anos de vida humilde de John. Seu sucesso se devia ao fato de ele ser extremamente cuidadoso e estudioso. Além disso, sempre de olho no futuro, ele começou a notar que o petróleo estava se tornando um setor promissor nos Estados Unidos. John sabia que seria um erro ficar de fora desse mercado em expansão. Assim, em 1863, com apenas 24 anos, ele e seus parceiros abriram uma refinaria de petróleo perto de Pittsburgh. Em apenas 2 anos, a empresa já era reconhecida como a melhor da região. Como eu disse, John não era bobo. Ele logo percebeu que o petróleo seria a área em que deveria focar toda a sua atenção e recursos. Enquanto isso, em sua vida pessoal, Rockefeller se casou com Laura Celestia Selma, uma mulher de Ohio, filha de um político e comerciante influente. O casal teve 5 filhos, 4 meninas e um menino, embora apenas 4 tenham sobrevivido até a fase adulta. Esse período marcou o início de sua ascensão no setor de petróleo, consolidando a fundação do império que ele estava prestes a construir. Em 1865, John Rockefeller tomou uma decisão crucial. Comprou a parte de seus sócios e assumiu o controle total da refinaria, que passou a se chamar Standard Oil. Durante os 5 anos seguintes, ele trouxe novos parceiros para o negócio, expandindo rapidamente suas operações. Esse movimento culminou na fundação oficial da Standard Oil Company, que logo se tornou um colosso do setor de petróleo. John era incansável em acelerar e otimizar as operações, o que fez as margens de lucro crescerem desde o início. Mas Rockefeller queria mais. Ele logo percebeu o potencial de crescimento e começou uma estratégia agressiva de aquisições. Em apenas 2 anos, sua empresa controlava quase todas as refinarias na região de Cleveland. E essa tática não parou por aí. Até 1882, a Standard Oil já dominava cerca de 90% das refinarias e oleodutos dos Estados Unidos. O império que John construiu era impressionante, e sua empresa controlava tudo, desde a pesquisa de novos usos para os subprodutos do petróleo até a fabricação de seus próprios barris. No entanto, como em qualquer história de sucesso monumental, as críticas começaram a surgir. Jornalistas e políticos,
alguns com suas próprias motivações, começaram a pintar John como símbolo da ganância corporativa. As acusações eram variadas. Diziam que ele subornava pessoas para espionar concorrentes, destruía a concorrência com suas aquisições e fazia acordos secretos. Alguns até afirmavam que ele ameaçava fechar empresas rivais, a menos que elas se juntassem ao império da Standard Oil. O crescimento da empresa era inegável, mas foi justamente esse sucesso que trouxe o maior desafio de Rockefeller. O público, o Congresso americano e outras empresas começaram a perceber que a Standard Oil não ia parar de crescer tão cedo, o que fez com que o gigante de John Rockefeller se tornasse alvo de investigações e ataques. Aquele domínio da Standard Oil começou a gerar incômodo, tanto no público quanto no governo. O poder que a empresa de John Rockefeller acumulava parecia ir além do aceitável para o bem da concorrência e da economia americana. Foi então que, em 1890, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei Sherman, que visava combater monopólios e práticas que restringissem o mercado. A pressão aumentou e, em 1911, a Standard Oil foi forçada a se desfazer. A empresa foi desmembrada em mais de 30 novas companhias e, apesar dessa separação, a fortuna de Rockefeller continuou a crescer. Para se ter uma ideia, em 1916, ele se tornou o primeiro bilionário do mundo, um marco impressionante para a época. E o mais surpreendente é que algumas estimativas apontam que, no auge da Standard Oil, o valor de mercado da empresa teria ultrapassado o equivalente a $1 trilhão. Esse número é difícil até de imaginar nos dias de hoje, mas mostra o tamanho do império que John construiu. Na virada do século XX, com sua fortuna consolidada e a empresa fragmentada, Rockefeller decidiu que era hora de se afastar dos negócios do dia a dia. Ele se aposentou em 1895, aos 56 anos, e passou a dedicar seu tempo e dinheiro a causas filantrópicas. Mais de $500 milhões de sua fortuna foram direcionados para instituições de caridade, apoiando projetos em áreas como educação, ciência e religião. Sua influência foi tão grande que sua fundação, a Fundação Rockefeller, ajudou a criar e sustentar diversas iniciativas importantes, incluindo a Universidade de Chicago e a Universidade Rockefeller, ambas se tornando centros respeitados de ensino e pesquisa. John D. Rockefeller, o magnata que revolucionou a indústria do petróleo, é lembrado também por algo que vinha de casa, a crença profunda que sua mãe incutiu nele. Desde cedo, ele se tornou um batista devoto, e essa religiosidade guiou muito de sua vida e de suas decisões. Mesmo antes de sua fortuna colossal, Rockefeller já tinha o hábito de doar parte de seus ganhos para a igreja. Desde seu primeiro pagamento, ele separava uma quantia para a caridade, algo que continuou ao longo de sua vida. Alguns críticos argumentam que, na fase adulta, suas doações massivas serviam mais para evitar impostos do que por generosidade, mas sua juventude prova o contrário. Um homem disciplinado, que preferia o golfe ao álcool ou cigarros, Rockefeller tinha um objetivo pessoal: viver até os 100 anos. Embora não tenha alcançado esse marco, chegou bem perto. Faleceu em maio de 1937, aos 97 anos, e na época sua fortuna equivalia a aproximadamente 1,5% de toda a economia dos Estados Unidos. Se ajustarmos esse número para os dias atuais, sua riqueza estaria em torno de impressionantes $340 bilhões. O legado de Rockefeller, porém, vai além da riqueza. Seu filho, John D. Rockefeller Jr., também teve uma vida marcante. Apesar de ter trabalhado brevemente na empresa do pai, sua verdadeira paixão estava em outro lugar: a filantropia. Ainda antes da morte do pai, Rockefeller Jr. se dedicou exclusivamente a trabalhos beneficentes, ajudando a criar organizações de apoio ao exército durante a Segunda Guerra Mundial e até doando terras para a sede das Nações Unidas. Hoje, a fortuna da família Rockefeller está espalhada entre mais de 70 herdeiros. Embora seja difícil determinar exatamente quanto ela vale, uma coisa é certa: a influência dessa família ainda é poderosa, mesmo várias gerações depois. Muitos de seus membros se aventuraram por diversas áreas, como política, finanças e mercado imobiliário, sempre mantendo uma postura sólida e segura. O segredo para preservar essa riqueza ao longo dos anos está em um fundo que foi criado na década de 1930. Diferente das economias comuns, esse fundo não pode ser tocado livremente. Ele é supervisionado por um comitê, e a família só recebe os rendimentos gerados pela especulação da quantia principal.
Agora, se você ficou curioso sobre outras famílias poderosas ao redor do mundo, me conte aqui nos comentários. Até a próxima! Um grande abraço!